PlayStation 5 Pro já foi anunciado, não sabemos exatamente como oficialmente será o bicho, mas com isso deixa claro o quanto essa geração de consoles foi um completo desperdício, e a única coisa que pode ser dita por esses consoles é que são um dos videogames já feitos. O PlayStation 4, após parte da geração, teve o anúncio do PlayStation 4 Pro, um console com configuração melhor que proporcionava rodar jogos em 60 FPS. Com a vinda do PlayStation 5, a grande promessa era que, graças ao SSD, que seria algo do console desde a base, poderíamos o tempo todo ter os 60 FPS com uma resolução muito acima da média. Mas com o correr da geração atual dos consoles, inúmeros games começaram a pipocar na missão de manter 60 FPS no console com uma resolução alta. Muitos jogos já eram anunciados como sendo apenas 30 FPS para os consoles. Mesmo dentro da geração atual, com as transições de modos de visibilidade tendo a opção fidelidade, tendo maior qualidade gráfica e resolução, ou então o modo performance tendo maior qualidade na taxa de quadros. O modo performance prometendo 60 FPS em todos os jogos, mas que já está sendo destruída essa proposta. Indo para concorrente da PlayStation, o grande jogo da plataforma Xbox dos últimos anos sendo Starfield, que cerca de 6 meses antes do lançamento, os desenvolvedores da Bethesda deram a notícia que o game rodaria em 30 FPS em todas as plataformas, incluindo os PCs. O grande ponto é que não estamos vendo os grandes jogos da geração para já estarem limitando as tecnologias dos consoles atuais. No final da geração PlayStation 4 e Xbox One, tínhamos jogos que estavam no nível técnico muito acima, que fazendo uma vista grossa, de fato não teria como rodar ao máximo dentro da qualidade dos consoles bases. Ghost of Tsushima, que rodando no PlayStation 4 original, tinha uma qualidade de quadro bem inferior a 60 FPS. Taxa de quadro essas que já rodava dentro do PlayStation 4 Pro. Mas a proposta dos consoles da geração anterior não era ser 60 FPS, sendo o diferencial da última geração a quantidade de coisas que rodavam ao mesmo tempo dentro do console, como partículas. Mas para o PlayStation 5, a aposta era o SSD trazer os 60 FPS em todos os jogos. Mas passando de novo para a geração atual, compare os jogos lançados no começo, como Demon's Souls, que já estava rodando a 60 FPS com um excelente nível gráfico. Daí passamos para Alan Wake 2, onde o modo performance roda em 50 FPS em diversas arenas do jogo, e pior, utilizando upscaling na resolução. Por mais bonito que Alan Wake 2 seja, que de fato é um excelente jogo, mas não está tão distante graficamente de Demon's Souls Remake. E assim, utilizando como justificativa, a Sony começa a apostar no PlayStation 5 Pro, para não perder essa batalha de tecnologia dos consoles, e agora garantir os 60 FPS e uma resolução maior, sem a necessidade de upscaling, unificando os modos performance e qualidade. E obviamente já temos as primeiras merdas, já que a ideia da Sony não é melhorar o hardware deles, mas vender consoles para mais noiados que gostam de comprar consoles. Ainda não foi dado qual vai ser o valor para o PlayStation 5 Pro, mas já deixou todo mundo rasgado de ódio. A Sony, durante boa parte da vida do PlayStation 5 original, não conseguia ao menos ter consoles prontos para venda, estando muito tempo sem abastecimento dos videogames nas prateleiras. Mesmo a Amazon, que é uma das principais empresas de vendas de consoles, não era normal você entrar no mercado deles e não ter consoles para ser vendido, e agora que finalmente eles resolveram esse problema, já colocam um novo PlayStation 5. Os estúdios de produção de jogos já mandaram claramente que são contrários a essa semi-escalada de geração, onde os desenvolvedores têm que pensar no console base, o PlayStation 5, e já se prepararem para um futuro PlayStation 6, que já sabemos que tem jogos sendo pensados para eles. Mas aí vem no meio do caminho um hardware completamente distinto, e você tem que pensar nesse console também. Agora imagine um jogo multiplataforma, onde a produtora ou distribuidora do jogo tem que produzir o game para as diversas plataformas. O PlayStation 5 base, o Xbox Series X, que já tinha que também ser pensado no Xbox Series S, sendo criadas versões mais leves dos games. Aí tinham que otimizar os jogos para as versões mais diversas de setup
backups de PCs e ainda assim aparece um novo console PlayStation 5, para complicar ainda mais a vida do programador, que já é uma desgraça. Claramente isso tira tempo dos desenvolvedores otimizarem os games, cada vez tendo mais plataformas para trabalharem. Isso que não estamos contando com jogos de múltiplas gerações, como jogos que seguem sendo lançados pelo PlayStation 4, ou então jogos que podem sair para o Nintendo Switch ou um suposto próximo console da Nintendo. Esses possíveis upgrades de geração são muito mais jogadas de marketing para vender consoles para quem quer comprar consoles de qualquer maneira para ter sempre o auge da geração, já que caso a empresa quisesse de fato evoluir o nível do console, provavelmente iria liberar um upgrade livre, como são feitos nos PCs, onde você pode tunar a sua máquina da maneira que você quiser, sem a necessidade de dar esse upgrade apenas da maneira que a Sony te permite. Se pegarmos os grandes jogos que estão em uma possível produção e não sabemos se de fato é uma produção de game ou apenas uma demonstração do poderio de tecnologia ou de uma empresa de jogos indies, para poder justificar o upgrade desses consoles. Mas sim, já temos níveis gráficos e movimentação que estão extremamente bonitos, que beiram sim a realidade. E isso sem passar pelo vale da estranheza, mesmo tendo muitos filtros e claramente de pós-produção, e não estando exatamente todo aquele fator gráfico in-game. Esses supostos jogos seriam sim um bom motivo para poder ter uma leve evolução no meio da geração, mas essa justificativa cai por terra, porque não sabemos nem ao menos se esses games vão ser lançados, e se vão, quando serão. Talvez já esteja sendo pensado apenas para PC ou para futura geração e não apenas para upgrades. O grande jogo a ser utilizado esse upgrade geracional sendo GTA 6, mas já não se sabe quase nada do jogo e novamente não dando razão para um upgrade para essa geração, sendo bem melhor dar uma quantidade menor de tecnologias para os desenvolvedores terem que pensar em tantas possibilidades e assim dando mais tempo para otimização de jogos sem aumentar hardware de maneira inflacionada. O PlayStation 5 Pro já provou uma completa inutilidade, mas já está no meio de nós e temos que lidar com isso já sabendo que esse daqui para frente vai ser o padrão da Sony, já comprar um futuro PlayStation 6 e já pensar num PlayStation 6 Pro. E tendo em mente que eu ainda não vi o máximo de tecnologia que a geração anterior tinha proposto, já que sofremos isso exatamente agora com o PlayStation 5.